Todos que têm o poder de aprender através da prática sabem. Seres vivos do presente, desta época degenerada, não devem ouvir as conversas de pessoas tolas, enlouquecidas. Seria muita ignorância. Eu tenho lido aqui para vocês uns trechos de um mestre que eu admiro muito, que chama Mestre Dogen. Ele viveu no século XIII e ele fala um pouquinho disso. No passado, haviam pessoas errôneas, grupos de pessoas que confundiam, dizendo que o confucionismo e os ensinamentos de Buda eram a mesma coisa. Mas é porque eles não conheciam direito os ensinamentos de Buda. E eles achavam que confucionismo e taoísmo era a mesma coisa que os ensinamentos de Buda. E disse, nossa, como é que eu tenho que sentir piedade por eles? Porque não se iguala, não é a mesma coisa. E muitas pessoas assim confundiram, mas não pode nem ser comparados. Como nós não podemos comparar o povo de Angola, o povo de Portugal, com o povo da França, não é? Com os brasileiros. Nós não somos iguais. Nós somos semelhantes. Mas há diferenças, e diferenças grandes, importantes. Né? O futebol é o mesmo jogo, com as mesmas regras, né? Mas a torcida e mesmo os jogadores quase todos são internacionais, né? Eles viajaram para muitos países, conhecem outras culturas, né? Mas é interessante pensar, não somos iguais. Mesmo os times e os treinadores, né? Eles fazem opções por táticas diferentes, né? Mas são todas táticas. Da mesma forma é o que ele diz, não é a mesma coisa. Mas nunca se deve pensar em matar o pai e a mãe. Porque isso é gravíssimo. Alguém estava escrevendo aqui que tem muita dificuldade de viver com a mãe, né? Por que você gostaria que ela fosse diferente do que ela é? Você é capaz de agradecer a vida que deu vida à sua vida, os DNAs que você recebeu? E se ela tem problemas psicológicos, psiquiátricos, o que você faz para minimizar dor e sofrimento? Ou você só reclama e exige que ela seja alguém diferente? Não é? Se você encontra o nível daquilo que não é puro nem impuro, como que você fala de sujeira e de limpeza? Alguém diz assim, a casa está suja de terra. Desde quando a terra suja? A terra é nossa mãe? A terra é nossa mãe. Nós somos pó e ao pó voltaremos. Tem dificuldade de sair da ideia que você criou do seu eu. Não é do seu eu. É uma ideia que você criou de quem você é. Isso foi construído, filho. Você não é essa ideia de você. Quem você é? Essa é a pergunta verdadeira, não é? Muito bem. O Denkoroku, que são os anais da transmissão na luz. O segundo ancestral é Taiso Eka. Ele é o sucessor de Bodhidharma. Então, é o segundo ancestral na China. Constantemente lamentava-se dizendo: os ensinamentos de Confúcio e Lao Tse são a arte do decoro e um critério de comportamento. E não são perfeitos em relação às verdades supremas. Recentemente eu ouvi que há um grande homem chamado Bodhidharma, que está residindo no Monte Shaolin. Um ser humano consumado. Não está tão longe. Eu preciso chegar até ele. Ele vai ser o segundo, ele é o sucessor de Bodhidharma, né?
Quem não sabe a história, Bodhidharma era filho de nobres também, como foi Shakyamuni Buda, e um dia o mestre estava procurando um discípulo para transmitir o Dharma e ele encontra esse menino, espera ele virar adolescente, homem, e ele vai estudar com ele durante muitos e muitos anos, e depois disso ele se torna o seu discípulo, né? Mas ele queria muito ser discípulo de Bodhidharma, Bodhidharma olhava para ele, então ele corta um dos seus braços. Assim conta a história, né? De que ele entregaria seus membros para receber a verdade. O que você daria para ter encontro com a verdade e com o caminho? Nada? Você quer receber alguma coisa por isso? Muito bem. Muitas pessoas definitivamente acreditam que a autêntica transmissão na China do Dharma de Buda, dos ensinamentos sagrados de Buda, foi graças ao segundo ancestral do Dharma. Através do primeiro, foi como os ensinamentos chegaram. E o segundo, que foi transmitido. Se ele não houvesse transmitido o Dharma de Buda nas terras do leste, não haveria atualmente o Dharma de Buda aqui para nós. O Denkoroku também diz o seguinte: o monge Shinko Taisoeka, esse é o nome de monge quando ele era mocinho, era um homem de grandes realizações. Por um longo tempo, ele viveu num distrito que era separado por 2 rios. Ele havia lido muitos textos, e era capaz de discutir as verdades mais profundas, que era um grande estudioso do Dharma, né? O segundo ancestral, depois de ler tantos textos, ele foi além da leitura. Quando ele obteve o Dharma e recebeu a transmissão do manto, ele não tinha palavras. Ele disse, nos dias antigos, quando eu pensava nos ensinamentos de Confúcio e Lao Tse, que eram apenas a arte do decoro e critério de comportamento, isso foi um erro. Lembrando o segundo ancestral, tinha realizado o que Confúcio e Tse foram incapazes para equalizar com o Dharma de Buda. Por que este descendente tão antigo hoje vira suas costas ao seu pai ancestral? Ele diz que o Dharma de Buda não é um só. Conheçam que essa é uma doutrina não verdadeira. Entre os distantes descendentes do segundo ancestral, quem poderia acreditar em tais explicações? Se você quer ser um descendente dos ancestrais, nunca diga que os 3 ensinamentos são um só, porque não são um só, né? Ele cita mais um trecho aqui, Mestre Dogen. Quando Buda estava no mundo, havia um não budista que era chamado, que tinha o poder de debater. Ronrik. O poder, né? Rik é poder, Ron, de debate, de conversar, de discutir, né? Que ninguém podia ser igual a ele no seu aprendizado, no seu poder, era o maior de todos. E por isso ele tinha esse nome, que ele tinha o poder do debate. Depois do pedido de 500 lixavis, é um grupo étnico que habitava a República de Vaisali, a capital era Vaisali. Então, ele compilou 500 enigmas e foi se encontrar com o mais honrado do mundo. Foi se encontrar com Buda. E ele perguntou a Buda, existe uma verdade última? Ou existem muitas verdades últimas? E Buda respondeu, existe apenas uma. E aquele com o poder do debate disse, nós professores, cada um de nós dizemos que temos a verdade última. Entre não budistas, cada um de nós considera ser correto e não considera o caminho dos outros.
Nós encontramos em cada um de nós o que é correto e o que é errado. Assim sendo, existem várias verdades. E o mais honrado do mundo, que já havia convertido aquele de cabeça de viado, que já havia realizado o efeito daquele que está além de qualquer estudo, e ele estava ao lado de Buda. E Buda perguntou àquele do poder de debate: entre essas várias verdades, qual é a superior? E ele disse: aquele de Mikatsa. É um que tinha várias técnicas mágicas, né? Rokuto é o nome dele, né? Tem cabeça de viado. É o mais importante, Buda disse. Se é a mais importante, por que ele abandonou a sua própria verdade, se tornou meu discípulo e entrou na verdade suprema? Ao ouvir isto, aquele que tinha o poder do debate abaixou sua cabecinha, envergonhado. Ele se refugiou e entrou à verdade. Então Buda pregou um verso filosófico que dizia alguma coisa assim: todos clamam que têm a verdade última, todos se apegam a si mesmos, cada um servindo a si mesmo como correto e considerando os outros errados. Isso não é o caminho supremo. Essas pessoas entram em controvérsias e discutem para elucidar o nirvana intelectual. Disputam uns com os outros entre o certo e o errado. Vencedores e perdedores sentem alegrias e tristezas. Os que perdem, os que ganham, caem na armadilha do orgulho. Os que perdem caem no inferno da tristeza. Assim, aqueles que têm sabedoria não caem nesses dois caminhos. Poder do debate, você deve saber. No Dharma dos meus discípulos, não existe nem vazio, nem substância. O que você procura? Se você quer destruir meus argumentos, não há base para isto. É impossível clarificar o total conhecimento. Se tentar, você irá apenas destruir a si mesmo. E essas palavras de ouro do mais honrado do mundo fazem com que as pessoas despertem. Nós não devemos indiscriminadamente dar nossas costas aos ensinamentos de Buda e dizer que há outras verdades que se equivalem. Isso seria destruir Buda, destruir o Dharma. Mas as pessoas de grande conhecimento não fazem essas comparações. São capazes de descartar aquilo que consideravam as suas próprias verdades e se refugiar na verdade de Buda. Se nós fôssemos comparar as pessoas seculares, como algumas fazem, Lao Tse e Confúcio, mesmo quem ouvisse isso seria culpado de ter ouvido um erro. Arhats e Pratyekabuddhas podem se tornar bodhisattvas, e nenhum deles terminará num veículo pequeno e limitado. Como podemos dizer que outros mestres são iguais aos Budas? Seria um ponto de vista completamente errôneo. Concluindo, o fato de que o mais honrado do mundo supera todos os elogios
e que é conhecido unanimamente pelos todos os Budas Tathagatas, pelos grandes Bodhisattvas, por Brahmadeva e pelo Deus Sakra. Os 28 ancestrais na Índia, todos conheceram, ou seja, todos que têm o poder de aprender através da prática sabem. Seres vivos do presente, desta época degenerada, não devem ouvir as conversas de pessoas tolas, enlouquecidas. Seria muita ignorância. Esse é o Shobogenzo Shizen Biku, o monge do quarto estágio, né? Que foi feito um dia durante um retiro de verão no 7º ano de Kensho. Eu terminei de copiar do primeiro rascunho do mestre. É Ejo que fala isso. Ele copiou 1 ano depois da morte de Dogen Zenji-sama, 1255. Ele morreu 2 anos antes. Esse é um dos 12 capítulos que mestre Dogen estava reescrevendo, depois de decidir fazer 100 capítulos da edição. É muito interessante, né? Mestre Dogen viveu no século XIII e ele quis deixar para seus discípulos 100 capítulos de ensinamentos de Buda. E ele, então, começou a escrever. E quando ele já estava se sentindo fraco e adoentado, ele resolveu que ele iria rever alguns dos capítulos que ele já tinha escrito. E este capítulo é um deles, essa revisão que ele fez. A gente não é dizer que todos os ensinamentos são iguais, que é tudo a mesma coisa, não é. Os ensinamentos são diferentes, temos que reconhecer. E você tem que fazer sua escolha, sua opção, não é assim? Alô, eu estou aqui para convidar vocês a participarem no dia 26 de janeiro, no Teatro Bradesco, do Shopping Bourbon, aqui em Pompeia, São Paulo, no bairro da Pompeia, da minha primeira palestra do ano de 2023, Ano Buda de 2589. É no dia do aniversário de mestre Eihei Dogen, que viveu de 1200 a 1253. E sabe qual é o título da palestra? Qual a sua questão? Você tem uma questão verdadeira? E será a primeira palestra do ano com a bênção de Ano Novo. Que todos vocês estejam abençoados com a sabedoria perfeita e a compaixão ilimitada. Hoje abriram-se as vendas dos ingressos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Comprem, participem e nos ajudem a construir o nosso templo.